Olá pessoal, professor Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós estaremos falando sobre a redemocratização do Brasil, comentando sobre a nova república e finalizaremos falando sobre o governo Collor de Mello. A nova república, ela coloca fim aos 21 anos de governo militar e as eleições promovidas por meio de um colégio eleitoral, Tancredo Neves, que vence as eleições, acaba adoecendo e falecendo no dia 21 de abril de 1985, antes da sua posse. Quem acaba assumindo a presidência no dia 15 de março foi o seu vice, um homem chamado José Sarney. As primeiras medidas do novo governo foram tomadas ainda no cenário político. As emendas à Constituição que estavam vigentes estabelecem algumas disposições, dentre elas a eleição direta à presidência da República partindo da sucessão de José Sarney, o direito ao voto é estendido agora aos analfabetos e a liberdade de criação de partidos políticos que facilitava a legalização de agremiações até então impedidas de funcionar, como a criação de partidos de orientação comunista. O principal acontecimento político do governo de José Sarney foi a elaboração de uma nova Constituição, realizada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita no mês de novembro do ano de 1986. Os trabalhos da Constituinte se desenvolveram partindo de fevereiro de 1987 a setembro de 1988. Foram marcadas por uma série de conflitos envolvendo grupos conservadores reunidos pelo Centro Democrático, chamado Centrão, e os progressistas, formados pelos partidos de esquerdas, como o PT, PCB, PCdoB, PDT e uma boa parte do PMDB. A Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, onde um balanço permitia concluir que os trabalhadores conseguiram algumas conquistas com essa Constituição, dentre elas o abono de férias, a indenização de 40% do FGTS, no caso de demissão, a jornada semanal de 44 horas semanais, anteriormente era de 48, a licença maternidade passa a ser de 120 dias, o que anteriormente era apenas de 90 dias. Verifica-se também consolidações no campo dos direitos humanos, como a prática do racismo passa a ser crime inafiançável, e por tudo isso o deputado Ulisses Guimarães, que encabeça esse movimento como presidente da Assembleia Constituinte, chama agora a nova Constituição de Constituição Cidadã. A situação econômica também não ia bem. No ano de 1985, a inflação chega por volta de 235% ao ano, que para corrigir essa situação, o governo Sarney anuncia em fevereiro de 1986 um plano de estabilização econômica, conhecida como Plano Cruzado. As principais medidas desse plano foram o congelamento de preço, a substituição da moeda que estava em vigência no país, o cruzeiro, agora para o cruzado. Também um gatilho salarial, dando que os salários seriam reajustados sempre que a inflação chegasse a 20% ao mês. Embalado pelo plano, bem recebido também pela população, o PMDB, que era partido do governo, obteve uma significativa vitória nas eleições do ano de 1986. Dos 23 governadores, o partido acaba elegendo 22 para a Assembleia Constituinte. Em 1989, depois de 29 anos, os brasileiros agora vão às urnas para eleger o novo presidente do país. O pleito mobiliza uma boa parte da população, que para segundo turno ficam os candidatos Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, que até então era sindicalista. Collor era candidato pelo recém-criado Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, com o apoio de outros pequenos partidos, baseia a sua campanha pelo fato de ser ainda jovem para exercer o cargo, possuía 40 anos de idade
e o seu distanciamento com partidos tradicionais, que dizia combater, apesar de contar com o apoio de muitos deles. A sua independência em relação a grandes grupos econômicos, cujo apoio fazia parte, ou melhor, questão de recusar, apesar de ter sido eles que financiaram também a sua campanha, e suas promessas de governar para os descamisados e os chamados pés descalços. Lula, outro candidato, fazia parte da Frente Brasil Popular, com uma aliança de esquerda liderada pelo Partido dos Trabalhadores, que também era jovem, possuía 44 anos, era ex-operário e líder sindical, propunha-se a promover o crescimento do mercado interno, juntamente com a elevação do padrão de vida das camadas populares, a dar aí a propriedade às políticas sociais do Estado, como educação, saúde, moradia, seguridade social e vários outros aí que eram foco do governo. Ao enfrentar a superinflação sem causar recessão, que era uma proposta básica do governo Lula. A proposta de Collor acaba sendo aí a vitoriosa, recebeu 35 milhões de votos contra 31 milhões dados ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. No dia seguinte à posse de Collor, o então presidente, com o objetivo de acabar com a inflação, ele propõe aí alguns planos ousados como uma medida de grande impacto. A mais polêmica foi o bloqueio por 18 meses das contas correntes e poupança dos brasileiros. Ao lado disso, Collor também congela os preços e salários e acaba extinguindo o cruzado, trazendo de volta o cruzeiro, que era a moeda anterior. As medidas provocaram profunda diminuição na atividade econômica, sobretudo na atividade industrial, e a recessão aumenta, trazendo também o desemprego, e o salário perde grande parte do seu valor. No primeiro semestre do ano de 1992, a inflação voltou a subir, que girava em torno de 23% ao mês. Este foi mais um resumão da nossa aula de História. Quero aqui agradecer a participação de todos. Até a nossa próxima aula.